Conversa de barbearia número 55, a primeira na barbearia, depois da loucura da pandemia, desde meados de março. Não fiquem surpreendidos por não termos máscara, mas estamos todos bem de saúde, não há problema absolutamente nenhum, não há temperatura, estamos todos bem, portanto, antes de alguém dizer alguma coisa, estamos nós já a avançar que não há qualquer tipo de problema de estarmos sem máscara e estarmos juntinhos. Para já que se estivéssemos separados, evidentemente não conseguimos fazer uma conversa de barbearia presencial. E como pretendíamos voltar dentro do possível à normalidade, decidimos avançar com uma conversa de barbearia normal, como tem sido quase sempre. Já que foi pela situação da pandemia que tivemos que alterar as nossas vidas, é precisamente pelo estado atual da Covid-19 que vamos começar esta edição das Conversas de Barbearia. Temos casos ativos em Elvas, a pandemia em Portugal teima em manter-se em números altos, e o que é certo é que isso condiciona todo um país. Já para começarmos só apenas pelo país, já focaremos a nossa atenção em relação a Elvas, mas o que é certo é que no país as coisas não andam bem, os números teimam em não baixar, e é precisamente sobre esse assunto que vamos começar esta edição. Nuno, em Portugal o Planalto continua Planalto, em Elvas, infelizmente, tivemos mais casos positivos recentemente. Estão devidamente identificados, estão controlados, oxalá que a coisa fique por aí e que não venha mais positivos, ainda por cima, numa situação em que acabamos há 2 dias de reabrir as fronteiras. É inevitável a situação da continuidade do aumento dos casos. Sim. O que é certo é que o vírus continua ativo, não existe ainda neste momento forma de o controlar, não atingimos a imunidade coletiva como tal. É normal, e até porque se inicialmente, quando nos assustámos todos, e continuamos de certa forma assustados, a questão prioritária era uma crise sanitária, não sabemos muito bem como é que as coisas iam acontecer, neste momento já percebemos que além da crise sanitária temos uma grave crise económica. E como tal, somos obrigados a sair à rua, e somos obrigados a, dentro da normalidade, e com o máximo de cautelas possíveis, as que nos são recomendadas, retomarmos atividades profissionais, retomarmos negócios e tentarmos, dentro da forma que nos seja possível, continuar. Só que essa continuação, se foi de alguma forma positiva, e Portugal foi um exemplo a nível mundial, sim, porque nos fechámos em casa, essencialmente nos grandes centros, e aí foi onde se verificou, temos agora evidências disso, o grande sucesso, as pessoas fecharam-se mesmo em casa, confinaram, saíam, na maior parte dos casos, o mínimo possível, e com isso conseguimos conter a propagação do vírus. Atualmente, com a saída de casa e com o regresso às rotinas e com alguma imprudência em alguns contextos que podiam ser melhorados, nomeadamente nos transportes públicos, a verdade é que a situação parece-nos descontrolada, se bem que, até ao momento, o Sistema Nacional de Saúde continua a dar resposta, o que quer dizer que, apesar de ser muito incómodo, temos todos os dias mais infectados e, pior ainda, pessoas mortas. O que é certo é que nós temos que atingir esta imunidade de grupo, esta imunidade coletiva, e como tal o fenómeno tem que continuar. Em off, o João falava aqui que hoje saíram os dados estatísticos que eu também tinha tido acesso, que em meados do mês de maio, até nos últimos dias, Portugal já ultrapassou o número de infectados por 100 mil habitantes comparativamente à Espanha. Nitidamente, a curva espanhola teve um comportamento diferente da nossa. Exatamente. Teve ali um pico descontrolado com a situação catastrófica que todos conhecemos. Em Portugal, felizmente, nunca atingimos esse pico, mas também vemos o número de infectados prolongar-se no tempo, que era se calhar um tal Planalto que a Diretora-Geral de Saúde falava e que infelizmente ainda estamos a observar. Seria ideal que não acontecesse, mas infelizmente continua. Em Elvas, sendo uma cidade fronteiriça, uma cidade de passagem, uma cidade com muitas variáveis que a distinguem dos concelhos aqui à volta, sim, e a prova é que Monforte, Estremoz e muitos concelhos aqui à volta não se têm conhecido casos registados. Elvas, com todas essas vicissitudes, pois obviamente, e até porque é um bocadinho mais cosmopolita dos concelhos aqui à volta, tem também que pagar essa fatura.
Infelizmente temos um conjunto de casos ativos. Felizmente não se verificou o pior cenário catastrófico que a cidade já aventava a hipótese. Tivemos um foco, não tivemos um... É que houve alguém que indevidamente utilizou em redes sociais, e o que é pior ainda em meios de comunicação social, é mais grave porque uma rede social devia ser tudo medido para a mesma bitola da correção, mas sabemos que as redes sociais são um bocadinho mais perigosas. Quem está na comunicação social tem um dever de contenção e de verdade. E falou-se em surto. Houve um foco, não houve um surto. Exatamente. E depois, uma questão que dói, e que eu próprio já falei dela nos meus outros fóruns, onde felizmente também estou ativo e participo, custa-me imenso ver esta caça às bruxas, este estigmatizar das pessoas só porque testaram positivo. Nós não sabemos daqui a amanhã o que é que nos pode acontecer. Inclusivamente com falsidade, com mentira, dizer-se nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social, propalar essa falsidade, que pessoas que todos nós conhecemos, que se cruzam connosco no dia-a-dia, que são tão elvenses quanto nós, sabiam ou já tinham consciência que estavam eventualmente infectados ou que estavam ativos para o vírus e que tinham andado a fazer uma vida social normal. Estamos a assistir neste tipo de situação àquilo que infelizmente não gostaríamos, que além da própria pessoa, que ninguém apanha o vírus porque quer, ninguém provoca, ninguém vai ao encontro do vírus como um forcado numa corrida de touros, portanto acaba por ser apanhado, digamos, na curva, passa a expressão, entre aspas, mas pior do que isso parece que estamos na Idade Média, no tempo da lepra, em que as pessoas eram literalmente postas para o lado. E dói imenso. Esse é que é um aspecto negativo. Quando a princípio falávamos aqui, recuando no tempo, 3 meses, em março, abril, quando a pandemia estava, vamos ter uma nova consciência coletiva, estamos a ser mais unidos. Aliás, nós já tínhamos dito isso em conversas anteriores. Estamos a voltar ao mesmo ou pior ainda, porque para mim choca-me esta realidade só porque há um infectado aqui ao lado. Mas já pensámos que nunca nos tocava aqui a nós. A partir do momento que toca, infelizmente sendo casos poucos, ainda se consegue apontar o dedo, olha, é o Joaquim, é o Manel, é o não sei quantos que está infectado. Mas o que é isto? Não faz sentido. E, portanto, além da questão propriamente dita, da questão sanitária propriamente dita, é realmente aquilo que eu noto é que, ao contrário daquilo que seria desejável e expectável, a pandemia está a trazer novamente comportamentos. E depois, o pior que nós temos. Até porque eu digo e faço referência a uma coisa ainda pior que isso. Porque se eu acho que se eu contraísse a infecção hoje, amanhã, whatever fosse quando fosse, eu acho que seria de todo o interesse em dizer, epá, eu tenho isto, eu tive com vocês quatro tiveram com as vossas famílias. Eu acho que não é segredo nenhum, porque isto é uma coisa que um dia vai calhar a todos. E nós, nesta postura agora está infectado e foi ali. Não, as pessoas não sabem que são infectadas. As pessoas podem levar, inclusivamente... É um disparate, andaste a fazer quase uma pesquisa de Sherlock Holmes. Onde é que apanhaste? Onde é que foste? Agora, o que é importante é com quem esteve, para as pessoas protegerem, para as pessoas... eu estive com ele, ir daí para a frente e ele tentar eliminar, ficar em casa, eu tive em contato... É importante depois a jusante do caso positivo irá perceber exatamente o que se passou, é montante, mas não com o intuito de fazer quase uma pressão. Mas isso não é uma preocupação do cidadão comum. Existem instituições que devem fazer esse trabalho. Outra questão que eu não consigo perceber é, havendo já uma aplicação que efetivamente consegue determinar a questão da proximidade, com pessoas eventualmente já tenham estado positivas e tudo mais, eu acho que é salutar, até não é uma questão de policiamento, nem nada se parece, continuamos a esbarrar na mesma questão da proteção de dados e quando um dia mais tarde eventualmente se perceber que essa aplicação que já está a ser utilizada em outros países, nomeadamente na Alemanha, que é útil para a comunidade, para a saúde pública, já podemos ir um bocado tarde, porque há sempre aquele entrave, neste caso é a proteção de dados, com a história do LGPD... Mas nós levamos sempre essa coisa, nós como portugueses levamos sempre essas coisas todas muito a sério. Somos muito... E as outras todas muito a brincar. Portanto, levamos a sério as coisas e extrapolamos o que é a seriedade das coisas. Mas as outras, que também devíamos levar com seriedade, não. Mas conseguimos chegar ao ponto de não que na situação do Covid, da proteção de dados, pôr ali o ponto na aplicação que A, B ou C tem, ou está infectado ou não,
Mas depois conseguimos pôr que no supermercado eles chamam feijão branco ou feijão branco. Não podemos chamar feijão branco porque ofende alguém. Não é? Portanto, conseguimos extrapolar as coisas para os... E depois tudo isto está a juntar neste momento atual, nesta Claro, conjuntura, tudo está a confluir para um conjunto de... Estamos a assistir nestes últimos meses e sobretudo semanas a um conjunto de situações que eu não sei efetivamente se isto é uma derivação do facto das pessoas terem estado confinadas ou terem tido mais tempo para pensar e para esparvoar, desculpem-me esta expressão. Sim, mas estamos a atingir eu soube esta semana que a L'Oréal vai deixar de usar as palavras branqueador e aclarador. Sim. Bom, tu tiveste 3 semanas. Sem mais comentários. Tu tiveste 3 semanas, perdão. Tivemos 2 meses confinadíssimos na altura em que tivemos e nós fizemos inclusive conversa de barbearia confinados. Mas houve que na Segunda Guerra Mundial tivesse numa aldeia ou numa cidade 5 anos baixo de fogo. Mas nós tínhamos sinal de Wi-Fi, tínhamos Netflix, tínhamos HBO, tínhamos Amazon, tínhamos tudo. Tínhamos, e posso ir ao supermercado comprar pipocas, pipas, cerveja, isto, aquilo e outro. E queixamos que, hoje em dia, peço desculpa, está-te a interromper. Chegamos à conclusão que as pessoas precisam de sair, as pessoas estão confinadas em casa. Então, mais valia sermos bombardeados e vivermos nos escombros, como os outros viveram na Segunda Guerra Mundial, ou fosse em campos de concentração, ou fosse nas próprias casas. Essas expressões que você utilizaste, os teus pais mandaram-te sair para a frente com o batatima de onde ficar. E agora, os jovens têm que sair, os jovens estão fartos de estar em casa. Os jovens podiam sair, mas os jovens têm que manter as distâncias de segurança, têm que cumprir e utilizar equipamentos de Sabes que isso não proteção. acontece. Toda a gente pode fazer tudo, mas claro. previnam-se. Tenham as precauções que tenham que tomar. E o que é certo é que as coisas não acontecem assim, porque a preocupação que tu falavas há pouco, as pessoas nas redes sociais preocupam-se em apontar o dedo. E de fazer contas de cabeça onde é que a pessoa teve, onde é que a pessoa não teve. Só nas redes sociais. Só nas redes sociais. Mas se as pessoas tiverem precauções que tiverem que tomar, se usarem as máscaras não têm que usar, se não levarem as mãos à boca, se desinfetarem com frequência, mesmo que tivessem estado em contacto com essas pessoas, o risco ou a probabilidade de se terem infectarem é muito mais baixa. Ou seja, isto não depende de tu estás infectado, depende da forma como eu lido com a situação. E posso minimizar ao máximo a possibilidade de tu, se estiveres infectado, me contagiar. Porque se tu estiveres contagiado, certamente não o fizeste porque quiseste. Claro. E tens um período de tempo em que tu não sabes que o estás. Sim, exatamente. A culpa não é tua, mas é minha. Se tu também te protegeres e eu também, o risco de contágio é menor. Em vez de estarem a falar demais e mandarem boca, usem as máscaras, cumpram os procedimentos que têm que cumprir e deixem-se de mais nada. Bem, isso é vai nada. Mas é que não vai nada. Não, mas é que é mesmo. Eu acho que se tira desta pandemia e disto tudo, que as redes sociais têm os dias contados. Ou ficam lá os venenosos, que não têm nada para fazer na vida, e as pessoas que realmente têm interesse em fazer alguma coisa de construtivo, simplesmente cancelam a sua presença nas redes sociais. Porque aquilo é um desgaste emocional para quem está ali a querer fazer alguma coisa ou construir, e a ter que levar com aquele manancial de frustrações. Nós temos todas as coisas que foram feitas, vai ficar tudo bem. Então, eu entrei num projeto de música do Vai Ficar Tudo Bem, em que entra o Kikas numa praça da República durante o dia, vaziam, só se ouviam os pássaros. E vai ficar tudo bem, se calhar vamos nos unir. Não, o que é que acontece? Desunimos mais e arranjamos desculpas para desunir mais. Eu acho que é uma oportunidade de crescimento para quem realmente quer crescer. Quem não quer fica lá embaixo. Mas se a minoria quer crescer e a maioria não quer, ganha sempre a maioria. Até porque democraticamente é isso. Tens aqui o exemplo, esta barbearia, hoje o Pedro disse agora no início que era a edição 55. Não é? O espírito aqui foi desde a primeira hora construtivo. E sempre sublinhamos isso. Não estamos a favor de A nem contra B, nunca. Estamos a favor daquilo que nós achamos que é a razão, seja ela qual for, e é a nossa. Cada um terá a sua, e muitas vezes temos os 4 a mesma. Claro. Quantos comentários temos nós semanalmente em relação a esta edição? Praticamente nada. Porquê? Porque o espírito é construtivo. Se fosse deitar abaixo, disparávamos em comentário. Havemos de experimentar uma semana. Guia cascado do princípio até ao fim e vais ver a lista de comentários. Conversa de barbearia, edição especial, bota abaixo. Mas é verdade porque se é muito impropério. Exatamente. Em relação ao vírus, logo o primeiro grande impacto que tive foi no dia 2 de maio, no dia em que vim preparar logisticamente aqui a barbearia, adaptá-la à realidade.
à nova A nova realidade. realidade. Porque quer queiramos, Normal. mas quer queiram, quer não, aqueles que dizem que isto já passou e não sei o quê, não. É uma realidade completamente diferente da que tínhamos em março. Sim. E daqui para a frente vai ser assim. E o próprio, Por muito que teimem em dizer, o espera, próprio espera. António Guterres disse que isto vai 2 a 3 anos numa perspectiva... Não, 2 ou 3 anos, não esquece lá isso, isto vai mudar já. E daqui a 10 anos vamos dizer assim, é verdade, olha afinal, Começou foi ali. começou ali e agora continua assim. Vai ser assim, não tenho a mais pequena dúvida. Aqui o grande problema é, eu fiquei logo impactado logo no dia 2 de maio, e já toquei nesse assunto em conversas do gabinete anterior, nas que estávamos confinados. Em que o comportamento das pessoas, em plena pandemia ainda, forte, sim, ou seja, já no início do desconfinamento, digamos assim, em Portugal, em Espanha a situação ainda estava um bocado descontrolada, com a tendência a baixar, aos números que o Nuno tocou agora na sua intervenção, mas é o comportamento das pessoas. Eu todos os dias fico doente, pelo comportamento das pessoas. Ou seja, eu deixo o carro no parque subterrâneo, venho do parque subterrâneo até aqui de máscara. Toda a gente diz, na rua, não é necessário. Poderá não ser. E eu digo assim, Mas tu não tem é opção? necessário, espera, não é necessário porque desde que mantenhamos o distanciamento social, coisa que nunca ninguém faz. E então, como eu sei que não vão fazer, e que ninguém anda, ou muita gente não anda com máscara na rua, e que eu venho com a minha máscara e sou eu que me tenho que desviar das pessoas. Eu é que tenho que manter o distanciamento social. Ou seja, vocês multipliquem isso por milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas em Portugal, em que, logicamente, com toda a razão do mundo, o Planalto não deixa. Por esse motivo, é comportamental. Vamos lá ver uma coisa. A nós só nos foi exigido que usássemos máscara em recintos fechados ou em abertos, desde que não possamos manter a distância social, que mantenhamos distanciamento social, higienização das mãos, nada de mãos à boca, essas coisas todas. Isso é assim tão difícil de cumprir? Não é. Não é. Como muita gente é. Para a grande maioria, como tu disseste há pouco, e esse é o grande problema. O grande problema de os números continuarem assim é comportamental, é o povo. O povinho é que está a fazer as neiras. Mas também é assim, nós passamos por uma fase de confinamento brutal no aspecto que foi, como disse o Nuno, bem cumprido à risca. Portanto, estamos a passar e até agora foi a fase... Deixa-me só fazer um parênteses aí. Comparativamente com Espanha, eu estive em Badajoz e o confinamento em Espanha foi muito mais agressivo. Sim, Tanto que o pessoal aqui mas o saía sim, e tal. mas... Não! O respeito foi imposto lá! Isso é O que foram-lhe ao bolsinho a muitos. E isso depois, evidentemente, depois acaba-se por saber e ao ir ao bolsinho a malta já pensa duas vezes. Tem muito a ver com a diferença de abordagem que o Nuno já referiu. Nos outros países, vida é a Espanha, houve uma abordagem no sentido da curva que teve o pico efetivamente. E nós estamos a assistir neste momento em Portugal a este fenómeno, entre aspas. Os lares de idosos neste momento estão a passar aquilo que em Espanha passaram há 2 meses em abril. Estamos a passar por essas fases todas. Estamos a passar só com um desfazamento de 2 meses. Ou seja, isto é um desfazamento de 2 meses daquilo que aconteceu noutros países, em Espanha, na Itália, em França. Só não nos aconteceu a nós, porque na altura fechámos as fronteiras de forma muito rápida. Essa foi a decisão acertada na altura. E então por isso é que toda a gente nos perguntava como é que os portugueses têm... Fechaste os bares, de repente tudo. Trancámos o país no momento certo. Foi a única grande decisão que tivemos. Escolas. Mas como é óbvio, iríamos pagar o que os outros países pagaram. Uns que foi logo de forma imediata, como o caso da Espanha e da Itália, e depois a seguir a França e o Reino Unido e a Alemanha, de certa maneira, e nós, mesmo assim, mas como é que é possível? Fomos super elogiados a nível internacional, era óbvio que iríamos depois cair como eles. Esta questão como analogia. Fomos muito bons alunos até ao secundário
quando começou a aumentar o grau de dificuldade e quando começámos a chegarmos a Chumbámos para a universidade. Isso tirando uma outra medida política que não foi a mais correta, nomeadamente a questão dos transportes coletivos em Lisboa. O resto, a responsabilidade é das pessoas. É das pessoas! Porque não venham cá apontar o dia da Marta Temido, não venham apontar o dia da Graça Então, Feita. festa de Lagos, a culpa foi de quem? Temos uma festa porque Enquanto pessoas as estão à festas ceia. na praia. A festa na praia em Grândola foi de quem? Claro. Então, mas Na praia aí também. até eram menores. Foram os papazinhos que deixaram os meninos. Sim. Então a culpa é de quem? É só dos meninos. São jovens, precisam de sair de casa. Tem os papás, não controlam os jovens? Então afinal é quê? A culpa é do produzido todo. Uma coisa temos nós a Produzido todo. certeza. Eu, João, tu, eu e eu. Uma coisa temos nós Porque nos a incluímos. certeza. Com estes números diários, na ordem dos 300, não sabemos quando é que este Planalto vem. Não há... Não, o Planalto vai subir. Aliás, vai subir. O Planalto vai E subir. agora a Porque preocupação. tu precisas do turismo, precisas. Claro. Senão levas uma injeção de capital e pronto, precisas de uma injeção de capital urgente. Urgente. Não vamos falar da TAP hoje. Pronto. Não. Precisas de uma injeção de capital urgente. Porque nós temos casas deste tamanho aqui do Pedro a fecharem a porta e nunca mais abrir e não sabem o que é que vão fazer à vida. Miguel, Famílias. Não sabem o que é que fazer à vida. Deixa-me só acabar isto. E quem anda nessas festas de Lagos, de whatever, na Piedade cá em Elvas. Na Piedade cá em Elvas. E não são aqueles da classe baixa. São os filhos da classe média alta e da classe alta. Que lá estão. Sim. Mas também ninguém intervém porque... então não vamos dizer isto ao filho do senhor coisa e ao filho do senhor outro. Não, mas tínhamos de dizer. Mas eles estão lá abaixo. Chegam a ser 100 menores e maiores, em música em altos berros, a beberem copos, todos da mesma garrafa e tudo em alta festa. Toda a gente sabe isto cá em Elvas. Eu não estou a dar novidade nenhuma. Toda a gente sabe. Isso é feito. Não é? Então como é que nós vamos segurar isto? E Elvas, Como é que seguras? Elvas tem um desafio acrescido a partir do dia de ontem. As fronteiras abriram e o que é certo é que eu visualizei isso hoje e, olha, na zona envolvente a um dos hotéis de Elvas, ao pé do aqueduto, normalmente o parque de estacionamento estava sempre deserto. No dia de ontem e no dia de hoje já se nota uma... Ontem até acredito que tivesse a É ver de com forma este clara nível. que já se nota. Não? Já Mas se Elvas nota. tem todo um desafio, das E duas este fim de uma. semana então vai Ou- ser... Fim de semana. Ou as pessoas têm cautela, as Todas- pessoas precisam de sobreviver. Sim, sim. Precisam das pessoas que aí vêm, dos Isto é turistas, dos espanhóis. Até já apontado ir aos espanhóis porque... Não, mas tens claro. visto fanatismo. Sim, sim. Sim, Sim, ontem o Faro estava cheio de Aqueles portugueses. fizeram comer no passado, hoje apontas o dedo Sim. como se fosse no próximo. Claro. Há um bocadinho falávamos, mas também temos de ter um bocadinho de contenção. Precisamos deles para sobreviver, então temos de tomar cuidado. Eles têm que cá vir, porque senão os negócios pequenos e os maiores fecham. Então temos que ter cuidado, tomar as precauções que tivermos que tomar e lidar com isso, porque senão não sobrevivemos financeiramente. Claro. Ficamos saudáveis É, e morremos neste financeiramente. Eu estou de barriga cheia, quer muito, Este quer cá saber que o equilíbrio Pedro não é agora fácil. se lixe. O chamado não se morre do mal, morre-se da Claro. cura. É encontrar este equilíbrio, mas tens que haja consciência. Mas João, esse equilíbrio individual tem que se consegue- botar daqui para a frente. Nem contra João, isto vai ser. Claramente. A cartada esta vai ser lançada. Lançamos a cartada, olha, venha quem vier, vem, acontece, enchemos dinheiro e depois, olha, em setembro volta tudo ao Não, confinamento, mas- volta tudo ao coisa e vamos lá ver uma fechamos coisa. outra vez. Mas as pessoas não aguentam a segunda volta. Todos nós já ouvimos da Organização Mundial de Saúde que o pior está para vir. Sim, claro. Não. Isto é tal como a Pior- pneumónica. Exatamente, o pior está para vir. Tal Então, e qual. vamos falando economicamente, porque tu também andas na rua, eu estou aqui e Claro. acompanho e vejo como estão as coisas. Economicamente isto está de rastos. De rastos. E eu posso dizer, não tenho problemas nenhuns. Eu tive, o mês de junho foi o pior mês da história da barbearia do Valdemar desde 1966. Tão simples quanto isto. O pior mês. Logicamente não sou só eu. Claro. É a economia em si. Depois entro em grupos de Facebook, de Estabelecimento- barbeiros e tal, e não sei quantos. do- O meu é o reflexo da economia. Mas é que está mesmo muito, muito mal. Se nós ainda tivéssemos a pôr entradas à abertura das fronteiras, por amor de Deus, somos burros a pensar assim. E tu- Somos burros e a tu- pensar. Deixa-me acabar. E é o que eu vos digo em relação a que, ouvindo aquilo que a OMS diz, de que o pior está para vir, então nós começamos a crise agora. Isto é o começo. Vai-se agravar profundamente. A partir de outubro até março, ou seja, o outono e inverno que vem, então vamos ter muitas portas a serem fechadas.
O Miguel Alcântara dizia tudo. A nossa geração nunca passou por uma guerra. Nunca. Mas agora estamos a passar por uma. Exatamente. Mas eu sou mais Temos lidar com ela. crises que eram Isso é mais concentradas num espaço temporal. Exatamente. E nós não, nós vamos ter que viver com esta realidade durante muito tempo. Durante muito Tu tempo. dizes, eu ontem reparei em supermercados de Elvas, onde tento ir o mínimo possível, mas em termos de ida. Mas obviamente tem que fazer as compras como sempre, não é? Claro. Só que em vez de ir como ia antigamente, eu vou buscar uma coisa e amanhã vou buscar outra, concentra. Concentra. Ontem havia um maior volume de pessoas. Não estive a falar com elas, mas presumo que fossem espanholas. Não é? Se os supermercados faturam, obviamente há dinheiro a circular. Também tu eventualmente vais beneficiar. A economia é circular. Não é? Evidente. Eles têm que vir, eles podem não vir cortar o cabelo à barbearia, mas se fizerem circular o resto, tu também tens clientes da barbearia. Logicamente. Precisamos deles, deixa-se de ideia. Mas é que tu não consegues, neste momento, tu não consegues sequer apontar o dedo a um escalão etário, por exemplo. Não. Porque tu tens, eu apanho uma pessoa com a idade dos meus pais a entrar numa farmácia ou num sítio qualquer e a pessoa entra sem máscara. Sem máscara, eu estou com máscara. E alguém diz assim: "Oh, senhor Joaquim", nome, "Senhor Joaquim, tem a máscara?" A resposta do senhor de idade: "Ah, mascarado andei o ano inteiro, a vida inteira andei mascarado." Pronto. E pronto. Coitado. Pronto. E depois, tens a outra, hoje em Lisboa, o agente da PSP chega ao amigo: "Desculpa lá, o senhor para estar aqui tem que ter máscara." Um indivíduo de 20 e tal anos. Ofendeu o polícia, bateu no polícia, empurrou, teve que ir mais não sei quantos. Pronto. Então, são os de 20 e tal anos, são os de 70, são os de 80, são os de 40. É comportamental, as pessoas não meteram na cabeça. Então, mas isto não é uma evolução que nós vamos fazendo. Bem, Então, esta parte do Darwin, onde é que está a falhar? Misturando as coisas, porque isto está tudo ligado, falámos já aqui também, passando a questão de. Isto parece que anda aí uma maré de loucura total, a propósito da questão dos radicalismos. Termino ligando uma coisa, esta da minha parte, esta abordagem, pega na frase desse grande ator chamado Morgan Freeman, que diz: enquanto houver falar em consciência negra, em consciência branca, em consciência amarela e não falar em consciência humana, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. bem finalizado.